Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de programação web. Nessa videoaula nós vamos falar um pouco mais sobre eventos. Para isso, eu montei um exemplo bem simples aqui, né? Aqui a gente tem uma div, né? Dentro da div eu tenho um link aqui e dentro desse link eu coloquei uma span, né? Que é bem parecido com a div, só para selecionar uma outra área dentro do nosso link aqui, para a gente poder fazer um teste aqui e vocês entenderem bem como que funciona essa chamada de eventos e como que a gente pode modificar elas. Aqui eu tenho a chamada no nosso JavaScript, né? Então vamos lá ver o nosso JavaScript. Bem, aqui eu peguei o link, né? Tá vendo que eu peguei o link? Aqui eu peguei a div e aqui eu estou pegando o span. Então eu peguei cada um dos elementos separadamente, da mesma forma que eu fiz aqui a referência a ele, tá vendo? Ó, data.js minha div, data.js meu link e data.js meu span. Então com essa identificação eu consigo pegar esse cara aqui com query selector. Beleza, feito isso, o que a gente fez? Adicionou um evento de clique, né? Aí aqui eu coloquei uma função, né, que coloca um alerta, né? Clicou no link do Pulline, depois clicou na div, depois clicou no spam. Então a gente simplesmente adicionou um evento de clique a cada um desses caras. E a gente vai entender como que ele faz essa chamada lá, quando eu clico em um dos elementos, como que funciona essa sequência de disparo dos eventos lá dentro do nosso código HTML, né? Vamos ver então a página, o resultado da página é esse daqui. Deixa eu atualizar aqui, vou aumentar um pouquinho para vocês poderem ver. Então, ó, o meu link é tudo isso daqui, né? Aqui eu tenho em amarelo a minha div, né? E aqui eu tenho o meu span dentro do link, ok? Então, olha que interessante, quando eu clico aqui dentro do spam, o que acontece? Ó, clicou no spam, então eu cliquei no spam, beleza. Quando eu dou OK, ele clicou no link, porque eu também cliquei no link, então ele executou o evento de clicar no link, mas eu cliquei só uma vez no spam, tá gente? Vou dar um Alt OK aqui, ó, e clicou na div. Então ele chama esse evento de clique em cascata aqui, ó, porque, por exemplo, quando eu clico no spam, ele identifica, ó, você clicou no spam, ele chama esse método aqui de imediato. Depois ele vai e chama o clique no link. E depois ele chama o clique na nossa div, né? Então, assim, se eu tivesse colocado um outro div ou outro evento dentro aqui, né, que esses caras estivessem dentro, ele ia chamar de novo. Então, para vocês entenderem a hierarquia de chamada aqui do evento. O que acontece? Por que eu estou falando isso, né? Às vezes a gente vai programar algum evento que pode acontecer essa situação de eu chamar um clique, por exemplo, de um objeto, né, que está dentro do outro. E quando a gente faz isso, a gente tem que lembrar que a gente vai chamar em cascata. Mas só que a gente pode também, em determinados momentos, fazer a inversão desse cara. Quando a gente conversou em relação a essa função aqui de chamada do ADD Event Listener, a gente viu um parâmetro no final que fala, depois a gente vai falar sobre ele, que é esse parâmetro false aqui. Quando esse parâmetro está falso, e na maioria das vezes a gente vai usar ele falso, ele executa do formato que a gente viu. Ele vai pegando do objeto que a gente clicou e indo para o objeto que ele está contido e depois para o objeto que está contido e assim por diante. Por isso que ele veio do span, depois veio para o nosso link e depois veio para div, no caso da chamada dos eventos. Agora, se a gente vir aqui e colocar aquele parâmetro como true, ele vai fazer a chamada inversa. Ele vai chamar o cara que está contido primeiro, depois o cara que ele está contido e depois, por último, o evento de onde o clique foi chamado. Quer ver? Vamos fazer esse teste agora. Vou colocar aqui true.
Vamos salvar esse cara, né? E vamos lá atualizar nossa página. Atualizei aqui a página, né? Agora vamos clicar aqui no evento do meu spam. Olha só, eu cliquei na div antes, na verdade eu cliquei no spam. Aí eu vou dar OK, clicou no link do Pulini e depois no spam. Entende que ele fez a inversão da sequência de chamadas? Então, ó, se eu clicar aqui só na div, beleza, cliquei só na div. Mas se eu clicar aqui também, ó, no link do Pulini, ele vai falar que eu cliquei na div e depois eu cliquei no link, tá vendo? E se eu clicar nesse cara que está dentro desse cara, que está dentro da div, ele vai chamar lá a div primeiro, entendeu? Isso pode gerar uma confusão dependendo de como vocês estiverem trabalhando aí. Então é importante a gente saber como funciona, beleza? Bem, é importante também a gente saber uma outra situação sobre as funções. Vamos lá, vamos comentar o nosso código aqui. Eu coloco para a gente poder adiantar, né? Vamos lá. E vamos descomentar aqui essas partes. Bem, olha só. Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte. A gente está fazendo a chamada nesse formato, né? Onde a gente coloca, por exemplo, o add listener, eu coloco que é um clique e já crio a função aqui dentro. Essa pode não ser a melhor forma da gente fazer. O interessante seria a gente colocar uma função igual a gente fez aqui, né? Tá vendo? Eu criei uma função do clique que eu estou querendo, da função 1, e essa função eu relaciono ela ao evento do clique. Por que é interessante a gente fazer desse formato? Né? Estou vendo aqui que eu criei uma função 1 e uma função 2. E para fazer a chamada, eu simplesmente fiz a referência ao link, né? Lá, chamei o link e relacionei essa variável. E aqui eu adicionei, ó, o link, digamos assim, a função 1 e a função 2. Mas olha que interessante, gente. Eu adicionei a função 1 e a função 2 ao mesmo evento de clique do link. E a pergunta que eu tenho que fazer, que a gente tem que entender, é qual dos dois que ele vai executar? O que eu adicionei primeiro ou o segundo, quando eu adiciono, ele substitui esse cara, né? Isso daqui é uma pergunta que a gente tem que saber, porque talvez no código lá isso pode acontecer. Bem, vamos ver o resultado lá, deixa eu salvar esse cara, né? Então, olha só, no link eu adicionei dois eventos de clique. E os dois eventos, um vai falar que é função 1, o outro que vai falar que é função 2. Agora a curiosidade é saber qual dos dois ele vai executar agora quando eu for lá na nossa página. Vamos lá, vou atualizar aqui a nossa página, né? Não modifiquei nada a página. E vou clicar aqui. Ó, executou a função 1. Quando eu dou OK, ele executou a função 2. Olha que legal, esses eventos, quando a gente coloca no add event listener, ele vai acumulando isso num array de eventos, né, que ele vai chamar em sequência. Na sequência que eu adicionei aqui, ele vai chamar. E é interessante a gente fazer por função, porque se a gente fizer nesse formato aqui, eu não consigo, por exemplo, retirar um evento desse igual a gente vai ver aqui na frente. Mas olha só que interessante também, gente. Olha, esse formato é o formato correto da gente fazer referência. Mas a gente também poderia fazer um formato mais antigo, que foi muito utilizado e que vocês podem ver aí em alguma página que vocês vão estar estudando, alguma coisa do tipo. Que é fazer o quê? Atribuir o evento de link direto, né? Tipo, olha, em vez de fazer o add listener, eu fazer assim, ó, o meu link.onClick é igual à função 1. O meu link.onClick é igual à função 2. Se nós fizermos desse jeito, o que vai acontecer? A pergunta é essa, né? Qual das duas funções aqui ele vai executar? Será que ele vai fazer igual aqui a gente fez no add event listener? Vamos salvar e vamos ver como é que vai funcionar? Vamos voltar lá. Opa. Vou atualizar a página, né? Então agora qual evento que ele vai chamar, né? Ó, ele chamou a função 2.
ele só chamou a função 2 quando eu clico aqui no link, tá vendo? A função 1 ele não chama, por quê? Aqui eu estou pegando o evento onClick e atribuindo a função 1. Aqui eu estou substituindo o onClick pela função 2. Eu não estou adicionando ele no gerenciador de eventos que vai executar em no arreio. Então, por exemplo, aqui eu estou adicionando ele no gerenciador de eventos, que quando eu clicar ele vai vir em quais eventos de clique está relacionado àquele objeto e vai executar, se tiver 1, 2, 3 ou 4, vai executar eles na sequência que eles foram adicionados, né? Então, assim, é diferente a gente fazer assim do que fazer com a DD Listener, né? Esse cara aqui substitui um pelo outro. Beleza, pessoal? Vamos lá agora ver a seguinte situação que a gente consegue aqui fazer um controle também, quando a gente adiciona no DD Listener, de remover esse cara. Tá vendo essa linha de baixo aqui, ó? Aqui eu estou fazendo o mesmo comando que eu fiz acima, né? Então, vamos lá, vou executar só esse cara aqui, né? Então, nesse caso aqui, eu adicionei, né, os dois eventos lá, a função 1 e a função 2. Vamos ver como que ele vai responder. Ele vai responder a função 1. Não atualizei aqui a página, vou atualizar. Vamos lá, função 1 e função 2, porque eu adicionei ele lá no Listener de eventos. Beleza, olha só que legal. Esse cara aqui agora, eu estou tirando a função 1 nesse momento. Quando eu tiro a função, eu dou um remove evento e passo a referência da função que eu quero fazer. Por isso que é interessante, quando a gente for programar o evento, a gente fazer uma função e fazer referência à função. Porque aí eu consigo depois remover essa referência também do evento. Do evento de clique, que seja, ou qualquer outro que seja, né? Porque eu consigo ter uma referência ao objeto que é a função 1, né? Como aqui no JavaScript tudo é função, essa função aqui é um objeto. Então, nesse caso, eu consigo ter a referência desse cara. Se eu fizer nesse formato aqui, que a gente adiciona o evento criando a função, eu não tenho como fazer referência a esse cara, porque eu não tenho nenhum nome dele, eu criei no momento aqui, né? Nesse caso aqui, eu consigo manter a referência e retirar. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu adicionei dois eventos, a função 1 e a função 2, e aqui eu falei, eu não quero que a função 1, retirar a função 1 da lista de eventos, de clique. Então ele vai tirar, nesse caso vai executar só o 2. Vamos salvar esse cara e vamos lá testar. Vou atualizar, atualizei aqui a página e vamos clicar. Ó. Só vai executar a função 2, ele não vai executar a função 1, por quê? Essa linha aqui, nós retiramos o nosso evento da lista de eventos. Beleza, pessoal? Então, eu acho que o que eu tinha para falar nessa aula agora foi bem rapidinha, né? Era só isso. Um forte abraço para vocês, pessoal. Até a próxima aula.